Feira, como anunciado, nós temos a satisfação de receber ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Educadora o promotor da comarca de Itaió, Dr. Leandro Garcia Machado, para falar sobre assuntos relevantes à nossa comunidade. Mas antes de nós falarmos sobre o assunto que trouxe aqui o promotor aos nossos estúdios, promotor, mais uma vez uma satisfação recebê-lo. Como foi a sua agenda nesses últimos dias? O senhor realizou algumas reuniões, algumas conversas com a comunidade. Como é que foi? Como foram esses encontros? Obrigado e bom dia. Obrigado também, Jefferson. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Mais uma vez é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, conversando com a comunidade de Itaió e de toda a região do Alto Vale. Sim, tivemos aí, né, como sempre, uma agenda bastante intensa e tivemos um encontro recente, né, uma ação decorrente de uma ação do Ministério Público que teve bastante repercussão, diz respeito às obras de pavimentação lá da rua Bertoldo Jacobs, em Itaió, né? E até é bom a gente ter essa oportunidade aqui até para esclarecer as pessoas lá o que aconteceu rapidamente, né? Eu estive me reuni com as pessoas lá, os moradores lá da rua, alguns representantes da rua, da comunidade ali, em torno daquela rua. E ali é muito simples, assim, é bom dizer, o Ministério Público ele não determinou paralisação de obra alguma, né? Nem poderia fazê-lo, né? O que nós recomendamos ao secretário regional aqui foi unicamente observar o que determina a legislação eleitoral, né? Então, obras iniciadas dentro dos 3 meses que antecedem o pleito, ou seja, neste ano a partir de 2 de julho, essas obras não podem, elas podem ser executadas, mas não podem ter repasses do governo do estado ou do governo federal para o município, né? Então, veja, a responsabilidade do Ministério Público, única e exclusivamente, foi ter recomendado a observância da lei, só isso, né? Então, é o que eu costumo dizer, se não gostam da lei, tem que mudar a lei. O que não dá é para descumpri-la, né? Então, deixar esse recado aí para toda a comunidade saber. E fora isso, tivemos algumas ações aí também, alguns resultados de algumas ações penais aí muito interessantes, né? Tivemos a manutenção da prisão preventiva do senhor Gregório Migliorini, que é acusado de homicídio, já referi isso aqui em outra ocasião. Ele pediu a liberdade provisória, foi indeferido, continua preso, respondendo ao processo, né? Por falar isso, vamos ter um júri, né, dia 21 de setembro, agora, aqui em Itaió. A comunidade está convidada aí a assistir, né, uma sessão pública, né? Recebemos semana passada aí também uma sentença condenatória de um acusado por estupro, mais uma, né? Já temos aí 5, só esse ano, 5 pessoas foram condenadas, algumas já estão inclusive cumprindo a sua pena, presas no presídio de Rio do Sul. Essa última condenação foi há 19 anos, né? Por a pessoa que era, esse cidadão aí era tio da vítima, a vítima tinha só 8 anos, e ele aí passava a mão, acariciava as partes íntimas dela. Então é importante até destacar, né? Não é só conjunção carnal, estupro, né? Atos libidinosos diferentes também são, e seja uma pena bem elevada. 19 anos feito para cumprir, regime fechado, né? E temos na expectativa da prisão de mais um estuprador aí, que já teve um acórdão na segunda instância, já foi inclusive expedido o mandado de prisão dele, 14 anos de prisão. Então, estamos avançando aí no crime, estamos conseguindo. Bom, doutor, o nosso assunto de hoje, que vamos comentar e trazer dados e informações, é a respeito do tráfico de drogas. É um problema sério no Brasil, já também muito presente na nossa região, inclusive em Itaió. A gente acompanha as ocorrências policiais semanalmente, a gente acompanha esses casos de tráfico, infelizmente, consequentemente o consumo de drogas também, principalmente pelos nossos jovens. Doutor Leandro, por que o tráfico de drogas ele aumenta a cada ano no Brasil? Sim, Jefferson, de fato o tráfico é um dos crimes que mais preocupa atualmente, né, as autoridades que atuam na repressão criminal, e preocupa porque o tráfico em si ele não é um crime violento, né? Ao contrário, o traficante sempre tem uma boa conversa, sempre tem um bom papo, se aproxima das pessoas, né, fingindo uma amizade para poder vender o entorpecente, né? Então ele em si não é violento, mas no entorno deste crime, né, ao redor do crime, a gente tem uma série de outros crimes, aí sim violentos, como roubo, latrocínio, o homicídio, né, sequestros, né, tudo porque para defender a boca do traficante, ou o usuário que não tendo dinheiro precisa se lançar a mão desses outros crimes para poder
ter dinheiro e aí alimentar, sustentar o seu vício, né? O tráfico aumenta por dois fatores, né, fundamentais, né? Primeiro, né, o consumo, né? Enquanto houver consumidor, vai haver gente vendendo, né? E aqui é um dos negócios mais lucrativos do mundo, né? E aqui vai um recado para, principalmente, os jovens, adolescentes, né, que são o cliente preferencial do traficante, né? Há uma diferença muito tênue entre o traficante e o consumidor de drogas, né? Então a pessoa às vezes acha que por consumir não está sujeito a nenhuma sanção e tal. Olha, é muito delicada essa situação, tá? Tivemos inclusive semana passada também, foi reformada uma sentença aqui do primeiro grau de jurisdição, que uma situação em que o sujeito foi acusado de tráfico e alegava que era só usuário, né? Mas, dependendo das circunstâncias, naquele caso, para nós, a gente estava convencido de que ele era traficante pelas circunstâncias, pela forma como a droga foi encontrada, pela quantidade de droga que foi encontrada. E não nos conformamos, recorremos e o tribunal deu provimento ao nosso recurso. E o sujeito foi condenado a 6 anos de prisão por tráfico. Então, assim, cuidem muito aí os usuários com relação ao consumo de drogas, né? Você pode cair como traficante. E aí você vai responder a uma pena de prisão que começa em 5 anos. Doutor, é uma situação que gerou até polêmica no Brasil, é a questão da legalização da venda da maconha, por exemplo, considerada uma droga mais leve. Há chance disso ocorrer no nosso país? Não acredito, Jefferson, não acredito. Nós ainda temos uma sociedade bastante conservadora nesse aspecto, né? Nós sabemos que dos malefícios da droga, especialmente da maconha, né? Porque ela é só a porta de entrada, né? Porta de entrada para outras drogas que causam uma dependência muito mais rigorosa, muito maior, muito mais difícil de se livrar, como o crack, a cocaína, hoje em dia drogas sintéticas, né? Então, assim, é o que eu tenho dito, né? Se for liberar a maconha, qual é a razão de não liberar outras drogas, né? Então, quer dizer, se vamos liberar a maconha, estamos prontos para liberar também o consumo de cocaína, consumo de crack, consumo de LSD, consumo de drogas sintéticas, né? Então, esse é o debate que a sociedade tem que fazer, porque os defensores da liberação da maconha, eles têm muito claro isso. Hoje vai ser a maconha, amanhã eles vão pedir para liberar outra coisa. Certo. Doutor Leandro, e no que diz respeito ao combate do tráfico, o combate disso que está enraizado no nosso país. A gente fala muito das fronteiras, a questão das dificuldades de investigação, a questão do trabalho da polícia também. Como combater para que isso possa começar a diminuir? Sim, isso a gente precisa ter um investimento forte, pesado na repressão criminal. Então, os agentes do Estado, especialmente as polícias, né, civil, militar e Polícia Federal, que você falou, muitas drogas elas ingressam no país pelas fronteiras, né, terrestres ou marítimas, né? Então tem que ter esse investimento, trabalhar muito com inteligência, porque hoje o tráfico de drogas, lógico que na ponta muitas vezes é aquele sujeito despreparado, é o Zé Ruela que está lá vendendo a droga, mas por trás dele, acima dele, há todo um crime organizado, uma quadrilha organizada que mantém esse tráfico, né, que sustenta esse tráfico. E muito dinheiro envolvido, né? Então a gente precisa não só prender os traficantes, mas principalmente secar a fonte de financiamento dele, né? Porque esse dinheiro que ele obtém com o tráfico que ele utiliza na compra de armas, por exemplo, para poder garantir o seu negócio, né? Então isso até um outro recado que a gente dá ao consumidor, acha que não está fazendo nada demais, né, consumindo droga. Tá sim, ele é o maior financiador do traficante. Quem viu o filme Tropa de Elite, o Tropa de Elite demonstrou isso claramente, né? Você que é usuário, você financia o tráfico, você financia a morte de criancinhas lá na favela. Você é o autor, você tem um pouco desse sangue está nas suas mãos, está na mão do usuário. Tá certo, doutor. E vamos abranger a questão regional, vamos trazer para Taió, para o Alto Vale. Como é que o Ministério Público ele pode trabalhar neste combate desses casos, por exemplo, aqui na nossa região? Como o senhor avalia a atuação do Ministério Público nesse quesito, doutor? Nós temos 2 linhas aqui de atuação, né? Uma no combate ao traficante, né? E aí a gente tem um trabalho junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, né? Que apesar aí das dificuldades, da falta de efetivo e de aparelhamento, nós temos monitorado regiões, né? Onde há
uma proliferação maior do comércio de entorpecentes, né? Então, principalmente com a ajuda da comunidade, através de denúncias, né? As pessoas que estão lá na comunidade sabem que existe o tráfico, então é bom que essas pessoas reportem, ainda que de modo anônimo, né? Para que a polícia comece a monitorar esses locais aí, a observar para saber quem é que está traficando e eventualmente flagrar a pessoa, e aí daí seja a prisão e aí os desdobramentos com a ação penal. E um outro viés que a gente ataca é na recuperação do usuário, da pessoa viciada, né? Eu tenho já feito algumas reuniões, desde que cheguei aqui, com autoridades políticas, né, na Câmara de Vereadores, com autoridades empresariais, né, da Associação Comercial e Empresarial aqui da região, e tenho tentado envolver essas pessoas para que a gente consiga, do poder público, o oferecimento de espaços terapêuticos, comunidades terapêuticas para tratamento de viciados, porque tem adolescentes principalmente que desejam até se livrar da droga, mas não há aqui um local apropriado para que eles recebam esse tratamento, a orientação, até às vezes médicos psiquiatras com medicação para poderem se livrar desse vício. É uma coisa muito séria. Muitas pessoas acreditam que porque os seus filhos não usam drogas, elas não têm nada a ver com isso. Enganam-se tremendamente, porque às vezes o seu filho não é usuário, mas ele tem um colega de sala na escola que é usuário. E esse colega de sala, como eu falei, ele às vezes para sustentar o seu vício, ele vira traficante. Ele passa a ser o braço direito do traficante dentro da escola, para distribuir a droga para outras pessoas, convencer os seus amigos a usarem drogas. Então, essas pessoas que acham, né, eu cito aqui os líderes da nossa comunidade aqui, os empresários, que se engajem nessa causa, né, que a gente tenha um espaço para tratamento de viciados, porque esse viciado um dia pode ser o amigo do seu filho e atrair o seu filho para esse mundo das drogas também. Doutor, a gente acompanhando, né, nós que moramos em Taió há muito tempo, a gente sabe que o aumento, né, o índice de tráfico em Taió aumentou muito, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos, até mesmo na questão das escolas. Nós, na época que estudávamos, não víamos isso, e hoje está até de uma forma escancarada aos arredores das instituições de ensino. Como o senhor avalia os casos que chegam até a comarca, até o Fórum da Comarca de Taió, do tráfico aqui em Taió? A minha avaliação é essa, de que falta ainda aqui uma conscientização das pessoas para esse problema. A gente tem uma polícia civil e militar que hoje sofre com uma falta de efetivos, né? Temos duas academias policiais que estão em fase final aí de conclusão dos cursos, e aí devem ser designados novos policiais, então nós temos que até organizar as forças políticas aqui da região para que consigamos o maior número de policiais para a nossa região, né? E também essa falta de consciência da relação do tráfico de drogas com outros crimes. Principalmente, atualmente, ainda estamos dentro de crimes não violentos, como furto, principalmente, de pessoas que são usuárias, são viciadas, e para sustentar o seu vício, acabam furtando residência, furtando pessoas. Mas não demora muito para essa criminalidade descambar para uma criminalidade mais violenta, especialmente roubo, e isso também nós temos visto, né? Roubos aqui, né, na cidade. Então as pessoas, eu acho que têm que ter essa consciência, que o tráfico de drogas não é algo que acontece só na favela. Os desdobramentos desse crime, eles vão e chegam muito perto da gente, e às vezes estão do nosso lado. O senhor falou uma situação importante, doutor, que é a respeito da busca de ajuda para essas pessoas que acabam sendo dependentes. E a gente vê, até por morarmos num lugar até dito conservador, que as pessoas têm um pouco de vergonha de buscar essa ajuda também. Por isso que seria necessário um local onde as pessoas pudessem buscar esse refúgio, né? Sem dúvida, ainda é bastante... são rotuladas as pessoas, né, usuárias de drogas, né? Eu digo, né, tem muita gente que usa porque é sem vergonha, né, não é dependente coisa nenhuma, né, principalmente os adolescentes, acho que é bacana, que é legal usar drogas, né, o sujeito que usa droga é um otário, né, porque é uma forma de afirmação nessa fase, né, a pessoa quer parecer hominho, né, um jovem, adolescente, tal, né, um otário, né, porque é um caminho sem volta, né, o usuário às vezes depois descamba para ser traficante,
né? Pensa que é um glamour, né? Tem um monte de garotinhas na volta ali, ele se acha o bambambam. Amigo, não tem outro caminho. O traficante ou acaba no cemitério ou acaba no presídio. Nós temos agora, deve até ser lançado agora a segunda temporada daquela série do Narcos, né? O Pablo Escobar foi o maior traficante do mundo, o homem mais rico talvez do planeta na sua época, né? Controlava simplesmente toda a cúpula do poder na Colômbia, inclusive do poder judiciário lá. E esse cara foi morto, foi assassinado, né? Traficante. Então imagina o que sobra para os outros, né? Que não tem nem 1% desse poderio, né? Então não tem a pessoa que é usuária, ela não tem que ter medo, não tem que ter vergonha de procurar ajuda, ela precisa de ajuda, e se ela não sair desse mundo, certamente o fim dela não vai ser bom. Não, ela vai destruir não só a vida dela, vai destruir a família dela inteira, que é o que a gente acompanha aqui diuturnamente. Infelizmente, né? Doutor Leandro, a gente quer agradecer mais uma vez aqui a sua participação, trazendo esses assuntos que são tão importantes para a comunidade, assuntos que realmente chamam a atenção. E ao agradecê-lo também já faço convite, porque daqui a alguns dias nós retornaremos para falar de outros assuntos que são de interesse dos nossos ouvintes, enfim, da comunidade aqui da nossa comarca. Obrigado, doutor. Obrigado, Jefferson, também mais uma vez pelo espaço aí aberto, sempre à disposição para debater esses temas aí de interesse de todos nós.